Bem-vindo ao curso de osciloscópio da Mecânica 2000. Esse é um curso extenso, um curso amplo no seu conteúdo. Inclusive, vamos dividir o curso em 6 partes. Essa aqui é apenas a primeira, onde vamos apresentar o que é um osciloscópio e suas principais características técnicas. E é muito importante que você tenha os pré-requisitos necessários para usufruir ao máximo do conhecimento que nós temos a apresentar aqui. E consideramos como pré-requisitos o conhecimento de eletricidade básica, o conhecimento de uma tensão contínua, de uma tensão alternada, das características dessas tensões e também a medição elétrica por intermédio de um multímetro automotivo, esse aqui. Isso porque o multímetro e o osciloscópio apresentam algumas semelhanças. Esse aqui é um exemplo de um osciloscópio para aplicações automotivas. Você observa que ele não possui display ou visor. Isso porque ele deve ser utilizado em conjunto com um computador. Os resultados obtidos aqui na leitura das grandezas elétricas são apresentados no visor do computador, na tela do computador, e aqui especificamente para o curso ampliamos em um monitor maior para facilitar a observação dos sinais emitidos. Uma dessas semelhanças está na forma com que ambos equipamentos digitais capturam os sinais de tensão para posteriormente exibir resultados, Se você vai fazer uma medição de tensão de uma bateria com um multímetro automotivo, por exemplo, você pega as pontas de provas do multímetro e toca nos polos da bateria. Nesse momento, o multímetro começa a coletar, capturar amostras desse sinal em uma frequência bastante elevada, aproximadamente entre 4.000 e 20.000 amostras por segundo. Com essa massa de dados que entra no multímetro, ele então apresenta o resultado no visor do valor de tensão correspondente. Um osciloscópio faz aproximadamente a mesma coisa. Se você fosse medir a mesma tensão da bateria utilizando um osciloscópio, você faria a mesma coisa. Pegaria as pontas de prova e colocaria nos polos da bateria. A diferença é que um osciloscópio captura amostras à razão de até 1 bilhão de amostras por segundo. Então, enquanto um multímetro está capturando amostras de 4 a 20.000 vezes por segundo, o osciloscópio captura 1 bilhão de amostras por segundo. Essa massa de dados enorme que entra no osciloscópio pode então revelar muito mais sobre as formas da onda de tensão ou da tensão naquele momento da medição, e então esses resultados podem ser manipulados e apresentados no visor do equipamento sob formas mais interessantes, por exemplo, sob a forma gráfica, que é a segunda diferença entre um multímetro e um osciloscópio. Enquanto o multímetro apresenta os resultados sob a forma numérica em um display ou um visor, o osciloscópio é capaz de utilizar essa massa de dados, beneficiando-a e apresentando sob a forma gráfica no visor de um computador, então, em determinados osciloscópios, no próprio visor do equipamento, Mas, em geral, inclusive no nosso curso, nós vamos tratar com osciloscópios que se comunicam com o computador, então nós vamos sempre apresentar os resultados na tela de um computador sob a forma gráfica. Inclusive, essa forma gráfica precisa ser compreendida para que seja possível extrair resultados e conclusões do diagnóstico que foi feito para a identificação de eventuais falhas que possam estar acontecendo no motor. Então, multímetro automotivo e osciloscópio apresentam essas duas diferenças entre si. A primeira é a taxa de amostragem do multímetro, que é muito menor do que a taxa de amostragem de um osciloscópio no momento da execução
da medição. A segunda diferença é o modo gráfico que o osciloscópio possui e que é capaz de apresentar na tela do computador, revelando diversos detalhes da onda de tensão que foi medida. Inclusive, nesse momento, é importante que você conheça características dessa onda de tensão, principalmente como ela é exibida no monitor do computador. Para isso, nós fizemos aqui uma pequena demonstração que te permite ter essa compreensão de como essa função tensão é plotada ou apresentada no visor do computador. Vou precisar agora do Rodrigo para me ajudar nessa demonstração. Observe aqui a representação nessa folha de papel, como seria a captura de um sinal de tensão por meio de um multímetro automotivo. Primeiro vamos representar aqui uma linha de referência. Vamos chamar essa linha de referência zero de tensão, 0 volts. Se nós fizermos uma medição de tensão de 12 volts por meio de um multímetro, o multímetro o tempo inteiro estaria aqui marcando o mesmo valor. Como ele captura por amostras, ele estaria aqui colocando apenas um ponto nessa tela, nessa folha. Depois de capturar uma certa massa de dados, os circuitos internos do multímetro determinam a distância entre esse ponto e o zero e coloca na tela do multímetro, no visor, o valor 12 volts. Agora, como seria a captura de um sinal de tensão de 12 volts contínuo por meio de um osciloscópio? Na verdade, o osciloscópio faz a mesma coisa, só que muito mais rápido. Agora eu vou precisar do Rodrigo segurar a ponta dessa folha e puxá-la lentamente. O que aconteceria se um osciloscópio capturasse 12 volts contínuo? Revelaria uma função contínua. Lá na tela do osciloscópio, o que você veria é uma reta. Observa. Essa reta é a expressão do valor da tensão no tempo. Enquanto o multímetro é estático na sua medição e na apresentação da indicação, o osciloscópio é dinâmico nessa apresentação. E a tela do osciloscópio move com o tempo. Portanto, a função tensão é o comportamento da tensão ao longo do tempo. No caso de uma tensão contínua, como não há variação da tensão com o tempo, a representação na tela de um osciloscópio é uma reta. Agora vamos ver como seria essa mesma representação se a tensão medida fosse uma tensão alternada, essa de 127 volts da nossa residência, da nossa casa. Rodrigo, vamos trocar a folha aqui, por favor. Agora vamos desenhar aqui a mesma referência. Vamos chamar isso aqui de 0 volt do mesmo jeito. Bom, se fizéssemos a medição de uma tensão alternada por intermédio de um multímetro automotivo, temos que entender que essa tensão alterna entre valores positivos e valores negativos. Portanto, o multímetro mediria algo assim. O tempo inteiro, oscilando entre o máximo e o mínimo. Depois de coletado uma massa de dados, seus circuitos internos calculam o valor eficaz dessa variação e colocam no visor 127 volts. Agora, se isso fosse um osciloscópio, observa, a minha mão vai permanecer fazendo o mesmo trajeto, subindo e descendo. Agora, Rodrigo, puxa a folha lentamente. Ok.
Agora não é mais uma função linear. A tensão não é mais constante. Agora a tensão alterna com o tempo e revela uma forma de onda que nós chamamos de onda senoidal. Agora não é mais aquela reta, agora é uma curva que varia com o tempo, uma tensão que varia com o tempo. Isso é o que está expresso na tela de um osciloscópio quando se mede uma tensão alternada. Quando você mede uma tensão contínua, uma reta, uma tensão alternada, uma senoide. Existem várias formas de tensão. Essa é apenas a representação da tensão de uma residência. Essa forma senoidal, uma forma típica dessa tensão. Agora, para você observar esse comportamento tanto no multímetro quanto no osciloscópio, nós vamos fazer essa mesma demonstração fazendo a medição direta de uma bateria por meio do osciloscópio, por meio do multímetro, e também vamos medir a tensão de uma residência de 127 volts usando o multímetro e usando o osciloscópio, para você perceber como que a tela de um osciloscópio move com o tempo, expressando a variação da tensão ao longo do tempo. Então vamos nos preparar aqui para essa experimentação. Muito bem, já estamos aqui preparados para realizar esses experimentos. E nesse preparo, observa aqui, nós temos uma bateria com 12,5 volts aproximadamente. Temos aqui uma tomada residencial com 127 volts e vamos realizar as medições usando o multímetro automotivo aqui, né? E um osciloscópio aqui. Primeiro teste, nós vamos fazer a medição da tensão da bateria. É uma tensão contínua, como você já conhece. E a medição é muito simples, né? A gente precisa selecionar aqui no multímetro a medição de tensão e selecionar também a tensão contínua, DC. Nesse momento já está selecionado. A medição é muito simples, né? Basta inserir as pontas de provas, tocar as pontas de prova nos polos da bateria e rapidamente o multímetro vai apresentar lá a tensão de 12,5 volts aproximadamente. Né? Essa é a medição tradicional que se faz com multímetro, inclusive multímetro automotivo. Agora, para fazer a medição da tensão alternada, nós temos que aqui no multímetro alterar a seleção para AC. E é simples, basta vir aqui e selecionar AC. Agora tocar as pontas de prova nos terminais elétricos aqui da tomada residencial. Ok? E lá já vai aparecer o valor eficaz de 127 volts em tensão alternada. Isso é tudo que o multímetro é capaz de revelar destas tensões que foram medidas. Agora nós vamos fazer o mesmo teste medindo os dois elementos, né, bateria e a tomada residencial, por meio de um osciloscópio. Nós vamos usar para isso um osciloscópio de 4 canais, mas usando apenas 2 deles. O que são canais de um osciloscópio? São terminais que permitem uma medição, né? Esse aqui, ó, é um dos canais do osciloscópio e o outro canal do osciloscópio está aqui para nós fazermos a medição da bateria. Existem osciloscópios de 1 canal, 2 canais e até mais canais. Nós temos o exemplo aqui de um osciloscópio de 2 canais. Você pode medir um valor de tensão nesse, pode medir outro valor de tensão nesse. Esse aqui é um exemplo de um osciloscópio de 8 canais. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canais. Nós vamos usar nesses experimentos um osciloscópio de 4 canais. 1, 2, 3, 4. Mas só vamos precisar de 2 canais. Um para medir a tensão contínua da bateria e o outro para medir a tensão alternada residencial. Nesse momento é importante que você não pegue o osciloscópio, se você tiver, e faça a medição direta
de uma tensão alternada porque requerem a introdução de atenuadores. Depois nós vamos explicar isso. Mas só para você conhecer o que é uma forma de onda, vamos antecipar nesse experimento, né, a observação de uma onda alternada, de uma tensão alternada. Então, primeiro, vamos observar lá no osciloscópio a forma de onda de um sinal, de uma tensão contínua. Vamos lá. Pegamos aqui as pontas de prova correspondente ao canal 1 e vamos mostrar lá, ó, o que acontece ao medir uma tensão contínua. Como vocês viram lá naquele experimento da folha de papel, a tensão contínua aparece no osciloscópio como uma linha contínua. Isso porque o valor é constante e esse fundo do osciloscópio, né, a tela do osciloscópio, passa no tempo para cá, mas não há variação do sinal. Então a observação que se tem é de uma linha representando o valor da tensão contínua. Aqui embaixo, ó, é mostrado esse valor, 12,5 volts. Funciona como se fosse um multímetro na apresentação numérica, mas há também a apresentação da forma de onda de tensão no tempo, o comportamento da tensão no tempo, não é? Agora vamos sobrepor a essa onda o sinal referente à tensão alternada residencial. Basta a gente fazer a inserção das pontas de prova aqui. Ok. Agora estamos vendo aí a representação exata da tensão alternada residencial e uma forma de onda que a gente chama de onda senoidal, né? Oscila entre o positivo e o negativo de forma constante, com valores idênticos para cima e para baixo. O valor eficaz dessa tensão já é apresentado aqui, ó, aproximadamente 127 volts, que é a tensão residencial. Agora, conhecido como o osciloscópio captura, né, essa massa de dados por meio de amostras, né, volumes grandes de dados a cada segundo, e como o osciloscópio transporta ou manipula esses dados para apresentar na tela de um computador a forma de onda correspondente, nós agora precisamos ir para a nossa segunda parte do curso, né, nossa segunda aula, que é entender bem todas as funções apresentadas na interface gráfica do osciloscópio, né? Aquelas funções que estão expostas ali no monitor e que te permitem manipular o gráfico de forma a apresentar a onda da melhor maneira possível, ok? Então nós vamos nos preparar aqui, já já vamos para a nossa segunda parte. Até já!